como a nossa metodologia acelera o resultado de quem está iniciando nessa trajetória como planejador financeiro e como a nossa metodologia otimiza o resultado de quem já atua no mercado como planejador financeiro. Bom, antes de eu te falar um pouquinho da nossa metodologia, eu preciso te explicar quais são os perfis de planejadores financeiros que a nossa metodologia atende. A gente desenvolveu a nossa metodologia SYNC, que é uma metodologia que já é validada e comprovada por alguns planejadores financeiros que visualizaram, entenderam e estudaram o nosso método, que é justamente o primeiro perfil, é aquela pessoa que tem uma certa aptidão às finanças pessoais, que tem um certo interesse no assunto, aquela pessoa que tem curiosidade, vê diversos vídeos, acompanha diversos influenciadores sobre o tema e possivelmente gostaria de trabalhar nesse mercado, mas não faz a menor ideia de como começar a ingressar nesse cenário. Para essa pessoa, a gente traz a nossa metodologia, agrega a nossa metodologia e forma essa pessoa para se tornar um planejador financeiro, uma planejadora financeira de sucesso. Um profissional que transforma a vida das pessoas através da educação financeira, através da otimização da relação das pessoas com suas finanças pessoais, tirando o seu cliente de um cenário muitas vezes de dívida, um cenário muitas vezes de estresse financeiro, para um cenário de realização de viagens planejadas, conquistas dos seus objetivos financeiros e muito mais. Um cenário em que o seu cliente ele começa a entender sobre suas finanças pessoais e começa a elevar o seu patamar financeiro. O segundo perfil de planejador financeiro, o segundo perfil que nossa formação, nossa metodologia atende, é aquela pessoa que já atua como planejador financeiro, já entende sobre finanças e consegue agregar na vida de outras pessoas. Mas essa pessoa não tem uma metodologia firme, não passa a melhor mensagem. Essa metodologia não é uma metodologia que foi comprovada, validada, que agregue valor para o seu cliente. É aquela pessoa que já atua na profissão, mas faz aquele velho feijão com arroz. Entende o orçamento da pessoa, vê o fluxo de caixa e dá alguns direcionamentos. Quando vida financeira vai muito além disso. Vai de segurança financeira, vai de proteção patrimonial, proteção pessoal, proteção profissional, vai de investimentos, acúmulo de capital, acúmulo de milhas, realização de viagens, estratégias de aquisição de bens, expansão de capital, garantia de renda futura e muito mais. Então, só dei uma pincelada aqui sobre alguns pontos que a gente vai abordar hoje, mas de modo geral a gente atende esses dois perfis. Quem quer iniciar no mercado financeiro e quem já atua e não tem uma metodologia comprovada e validada. Introduzido essa metodologia, a gente vai agora falar um pouco sobre o desenvolvimento, sobre como é que a nossa metodologia, como a gente pensou na nossa metodologia e como ela vai agregar no nosso planejador financeiro. Começando a falar sobre a nossa metodologia, a gente pensou, por mais que a nossa metodologia ela incentive o nosso profissional planejador financeiro, o que a gente pensou? Bom, como é que a gente vai agregar nesse profissional que já atua no mercado, como é que a gente vai fazer ele enxergar que a metodologia dele não é uma metodologia que aborda todos os pontos sensíveis na vida financeira do seu cliente. Então a gente pensou nos principais pontos do mercado financeiro e agregou através de diversas ferramentas, através de uma estratégia, através de um mapa mental, como esse planejador financeiro já atuante, ele vai começar a tocar em diversos aspectos da vida financeira do seu cliente que antes ele não tinha nem visto. E a partir desse momento, ele vai enxergar valor na nossa metodologia e vai conseguir fazer muito além disso. Ele vai conseguir fazer com que seu cliente enxergue valor no seu trabalho. E a partir desse momento, a gente começa a entrar na metodologia da SYNC Finance. Bom, na nossa metodologia, o começo da metodologia é justamente quando a gente começa a abordar os nossos primeiros clientes. Só que, antes da gente abordar os primeiros clientes, a gente precisa entender os conceitos gerais sobre a profissão de planejador financeiro.
A gente fala sobre marketing pessoal, a importância de você ser visto como um profissional do mercado financeiro. Por exemplo, se você for fazer uma reunião com o seu cliente de camisa regata, com óculos escuro, não vai gerar credibilidade nenhuma, não vai gerar autoridade nenhuma. Muitas vezes o cliente vai achar que você está brincando de falar sobre dinheiro. Coisa que, se você fizer uma reunião com uma camisa social, um blazer, uma gravata, qualquer coisa assim, vai gerar muito mais autoridade. Vai gerar muito mais confiança em tudo aquilo que você fala. Além disso, outros conceitos gerais sobre ética na profissão de planejador financeiro. E quando a gente fala de ética, é muito importante você trazer essa ética e alinhar com a sua ética pessoal, de não querer recomendar aquele produto que você vai ganhar mais, mas sim recomendar o que é melhor para o seu cliente. Porque você sempre recomendando o que é melhor para o seu cliente, você sempre vai entender o lado do seu cliente. Esse cliente, ele sempre vai estar com você e ele sempre vai indicar o seu serviço para outras pessoas, assim escalando seus resultados no mercado financeiro. Quais são os deveres de um planejador financeiro? A gente ensina diversos conceitos gerais sobre como é que está o mercado financeiro hoje em relação à educação financeira, como é que é a educação financeira a nível nacional, o gap que a gente tem no mercado hoje em relação a finanças pessoais, e a gente tem também que olhar o outro lado da mesma moeda. Como esse gap ele se torna uma oportunidade para a nossa profissão, porque cada vez mais pessoas estão buscando uma decisão, um auxílio profissional nessa tomada de decisão, quando fala de finanças pessoais. E aí, depois que a gente entende esses conhecimentos gerais, essa introdução sobre a carreira de planejador financeiro, os deveres de um planejador financeiro, quanto ganha um planejador financeiro, marketing pessoal, ética e muito mais, a gente começa a entender o potencial que a nossa profissão tem e a transformação que a nossa profissão causa na vida de outras pessoas.